São 6 horas da manhã quando Lúcia Silva encontra eles. Dona Marta e seu João estão no ponto de ônibus há 3 dias. Sem água, sem comida, tremendo de frio. Ela está quase inconsciente, ele delira de febre. Roupas sujas, cheiro de urina, lábios rachados. Estão morrendo. Meu Deus! Lúcia larga sua caixa de água e corre até eles. Vocês precisam de hospital. Não. Dona Marta sussurra com dificuldade. Ricardo, meu filho, disse para esperar. Ele volta. Qual filho? Onde ele está? É médico. Seu João murmura confuso. Trouxe a gente para consulta há 3 dias. Lúcia pega o pulso de Dona Marta. Fraco e irregular. Eles vão morrer ali se ela não fizer alguma coisa. Vocês têm remédio? Alguma medicação? Dona Marta aponta para uma sacola rasgada ao lado. Lúcia abre e se choca. 8 frascos de medicamentos diferentes, dosagens altíssimas, nomes complicados que ela nunca ouviu. Haloperidol, quetiapina. Ela lê confusa. Isso é para que tipo de doença? Para de nossa cabeça. Seu João responde cambaleando. Ricardo disse-te muito importante. Tomar todo dia, senão a gente fica louco. Lúcia olha os rótulos novamente. Todos os remédios foram prescritos pelo mesmo médico, Dr. Ricardo Albuquerque, o próprio filho. Gente, isso está errado. Médico filho não abandona os pais doentes numa rua. Ele disse 5 minutos. Dona Marta repete e desmaia nos braços de Lúcia. Se eu não levar eles agora, vão morrer aqui. Mas algo nessa história não faz sentido. Lúcia carrega Dona Marta no colo e ajuda seu João a caminhar até sua casa na periferia. Eles mal conseguem se manter acordados. Em 15 anos vendendo na rua, ela nunca viu pessoas tão debilitadas que ainda estavam vivas. Isabela! Ela grita entrando em casa. Acorda, filha, é emergência. Sua filha de 8 anos aparece assustada. Mãe, quem são eles? Estão doentes? Muito doentes, vou explicar depois. Lúcia deita os idosos no sofá e corre buscar água com açúcar. Quando volta, encontra seu João mexendo desesperadamente na sacola de remédios. Preciso tomar os remédios. Ele gagueja. Ricardo disse, se não tomar, fico muito doente. Calma, seu João. Primeiro vamos ver o que vocês têm. Lúcia examina os frascos novamente. Lê cada rótulo com atenção. 8 medicamentos diferentes, todos prescritos pelo mesmo médico nos últimos 6 meses. Dosagens altíssimas. Alguns têm avisos. Pode causar sonolência extrema. Não dirigir. Pode afetar memória. Seu João, esses remédios são para que doença exatamente? Ricardo disse, Alzheimer, muito grave, sem remédio a gente vira perigoso. Perigoso como? Violento, esquecido, pode machucar as pessoas. Lúcia franze a testa. Olha para Dona Marta, desacordada no sofá, frágil como um passarinho. Olha para seu João, que mal consegue segurar um copo d'água. Vocês parecem perigosos? Não sei, não lembro. Ricardo cuida de tudo, ele é médico. Neste momento, Isabela se aproxima com curiosidade infantil. Vovô, por que o senhor tem tanto remédio? Minha professora falou que remédio demais faz mal. Seu João olha para a menina e por um segundo seus olhos ficam mais claros. Netinha, eu também acho que é muito remédio, mas meu filho, ele conhece mais que eu. Lúcia sente algo estranho no estômago. Um médico que abandona os pais na rua com remédios que deixam eles dopados? Isso não faz sentido. Seu João, antes de tomar esses remédios, como vocês se sentiam? Antes, ele faz esforço para lembrar. Antes eu dirigia, cozinhava, consertava coisas. Agora não lembro como faz nada disso. Algo está muito errado aqui. Médicos não abandonam pacientes. E filhos não abandonam pais, a não ser que... No segundo dia, Lúcia toma uma decisão arriscada. Ela para de dar os remédios. Dona Conceição, ela sussurra para a vizinha aposentada que foi enfermeira. Pode olhar esses medicamentos? Conceição examina os frascos com olhar profissional e fica alarmada. Meu Deus, Lúcia, isso aqui não é para Alzheimer, é coquetel para deixar qualquer pessoa dopada. Tem certeza? Filha, trabalhei 30 anos no hospital. Haloperidol com quetiapina nessa dosagem? Isso deixaria até você confusa e tremendo. O que eu faço? Para de dar e vê o que acontece. Se eles realmente têm demência, não vai fazer diferença. Mas se não tem, Lúcia guarda os remédios secretamente. Na hora que os idosos pedem, ela dá água pura fingindo ser medicamento. Em apenas 2 dias, a transformação é impressionante. Dona Marta para de perguntar pela bolsa a cada 5 minutos.
Seu João consegue tomar banho sozinho. No terceiro dia, algo extraordinário acontece. Lúcia, Dona Marta diz de manhã, posso fazer café para você sem uma receita boa. A senhora lembra como fazer? Claro que lembro. Sempre fiz café para minha família. E ela faz. Um café perfeito com pão caseiro que ela prepara encontrando ingredientes que nem Lúcia sabia que tinha. Dona Marta, como a senhora encontrou fermento? Eu não tinha fermento. Tinha sim, filha. Estava no fundo do armário, você só não viu. Seu João está na área consertando a torneira que pingava há meses. Seu João, o senhor entende de encanamento? Entendo. Trabalhei 40 anos como técnico. Essa torneira só precisa de uma arruela nova. Lúcia fica chocada. Mas vocês não tinham Alzheimer grave? Os dois idosos se olham com expressão estranha. Lúcia, seu João diz devagar, estou lembrando de coisas e acho que meus filhos não queriam que eu lembrasse. O que vocês estão lembrando? O telefone toca exatamente quando os idosos começam a contar a verdade. Alô? Lúcia atende nervosa. Boa tarde. Estou procurando 2 idosos que podem ter se perdido nessa região. Meu nome é Ricardo Albuquerque, sou médico. Meus pais, Marta e João, desapareceram há alguns dias. O sangue de Lúcia congela. Ela olha para os idosos que ficaram pálidos ao ouvir a voz do filho. Desapareceram? Lúcia pergunta. Sim, eles têm Alzheimer grave e fugiram durante uma consulta médica. São muito confusos, podem estar desorientados em qualquer lugar. A senhora por acaso os viu? Seu João faz gestos desesperados para Lúcia não falar nada. Como eles estavam vestidos? Ela pergunta, testando. Age bem, não lembro exatamente. Eles saem de casa várias vezes confusos. É difícil controlar. Lúcia franze a testa. Se os pais sumiram há dias, como ele não lembra o que eles estavam vestindo? Não vi ninguém assim, ela mente. Tem certeza? É muito importante. Eles são perigosos sem medicação. Podem ter surtos violentos. Perigosos? Lúcia olha para os idosos que estão ajudando Isabela com a lição de casa. Que tipo de perigo? São imprevisíveis. Se a senhora vir eles, não se aproxime. Me ligue imediatamente. Ele passa um número. É uma questão de vida ou morte. Quando Lúcia desliga, seu João está tremendo. Era ele, não era? Era o Ricardo. Era. Por que vocês ficaram com medo? Dona Marta começa a chorar. Porque agora estamos lembrando de tudo, filha. E a verdade é terrível. Que verdade? Ricardo e Fernanda, nossos próprios filhos, estão nos envenenando há meses. Como assim? Aqueles remédios não são para tratar doença nenhuma. São para nos deixar dopados, enquanto eles roubam nosso dinheiro. Conceição, que estava escutando, fica horrorizada. Meu Deus do céu, isso é crime? E tem mais. Seu João sussurra. Eles não nos abandonaram por acidente naquele ponto de ônibus. Como assim? Eles nos levaram lá de propósito, para morrermos. Se é verdade, por que Ricardo está procurando vocês agora? Com a mente cada vez mais clara, Dona Marta e seu João começam a lembrar detalhes que preferiam esquecer. Há um ano, Ricardo veio em casa com uma proposta. Seu João conta. Disse que estava preocupado com nossa idade, que era perigoso morarmos sozinhos. Ofereceu para cuidar melhor da gente. Dona Marta completa. Primeiro disse que ia controlar nossos remédios porque estávamos esquecendo de tomar. Mas vocês não estavam esquecendo, não é? Não. Eu tomava só um remédio para a pressão, ela tomava um para diabetes, éramos lúcidos, independentes. O que aconteceu depois? Ricardo trocou todos os nossos remédios. Disse que os médicos antigos estavam errados. Como ele é médico, confiamos. E conforme tomávamos os novos remédios, ficávamos mais confusos. Dona Marta continua. Aí Ricardo dizia, viram? Vocês realmente estão ficando doentes. Precisam tomar mais. Lúcia sente raiva crescendo no peito. E o dinheiro de vocês? Ah, o dinheiro. Seu João suspira. Ricardo disse que nossa aposentadoria não dava para os remédios caros, então ele ia completar o valor. Mas para isso, precisávamos assinar uma procuração. Vocês assinaram. Assinamos porque confiávamos nele. Era nosso filho. E depois? Depois descobrimos que ele não estava colocando dinheiro. Estava tirando. Nossa conta, que tinha R$200 mil, começou a diminuir. Conceição fica indignada. E vocês não falaram nada? Como falar? Estávamos cada vez mais dopados. Alguns dias eu não sabia nem meu próprio nome. Dona Marta explica. E tem mais, seu João revela. Eles começaram a nos isolar. Fernanda dizia para os vizinhos que estávamos com Alzheimer, que era melhor não nos visitarem.
Cancelaram nossas idas ao médico antigo. Ricardo disse que ele ia cuidar de tudo. E vocês nunca desconfiaram. Como desconfiar de um filho médico? Ainda mais quando nossa cabeça estava confusa por causa dos remédios. Neste momento, Isabela se aproxima curiosa. Vovô João, vocês têm casa própria? Temos, netinha. Uma casa grande no Jardim Europa. E por que não moram lá? Os idosos se olham com tristeza. Por quê? Dona Marta sussurra. 2 semanas antes de nos abandonarem, escutei Ricardo falando no telefone. Quando eles morrerem, vamos ser ricos. Lúcia fica gelada. Vocês ouviram isso? Ouvi. E quando questionei, ele disse que eu estava confusa, que era efeito da doença. Mas agora vocês sabem que não era confusão. Agora sabemos que nossos filhos queriam que a gente morresse naquele ponto de ônibus para ficar com nossa herança. Conceição balança a cabeça, horrorizada. Mais de R$1 milhão entre casa e poupança. Dividido entre 2 filhos, seu João calcula. R$500 mil para cada um. Se eles queriam que vocês morressem, por que Ricardo está procurando? Dona Marta vai até sua bolsa velha e tira algo que deixa todos chocados. Um gravador antigo. Gravei as conversas deles. Ela sussurra. Nos últimos meses, quando percebi que algo estava errado, comecei a gravar escondido. A senhora conseguiu gravar mesmo dopada? Nem sempre estava totalmente dopada. Às vezes, quando esquecia de tomar o remédio, ficava mais lúcida. Foi numa dessas que gravei. Ela aperta o play. A voz de Ricardo sai clara do aparelho. Não aguento mais fingir que cuido deles, Fernanda. Quero meu dinheiro logo. Paciência, Ricardo. Se aumentarmos muito a dosagem de uma vez, alguém pode suspeitar. Eles já estão vegetando. Por que não aceleramos? Porque assassinato é crime, Ricardo. Mas morte natural por complicações de demência não é. Então vamos fazer parecer natural. Como? Levamos eles para algum lugar isolado e deixamos lá. Sem medicação, sem comida, sem água. Em 1 semana eles morrem de desidratação. Vai parecer que se perderam e morreram na rua. E se alguém os encontrar? Quem vai acreditar em 2 velhos dementes que falam que os filhos os abandonaram? Todo mundo vai achar que eles estão confusos. A gravação para. O silêncio na sala é pesado. Meu Deus, Conceição sussurra. Eles planejaram tudo. Vocês escutaram isso? Lúcia pergunta horrorizada. Escutei, Dona Marta confirma. Por isso escondi o gravador na minha bolsa antes deles nos levarem. Dona Marta é mais esperta do que eles imaginavam. Seu João diz com orgulho da esposa. Mas se eles queriam que vocês morressem, por que Ricardo está procurando agora? Porque o plano deu errado, seu João explica. Nós não morremos e pior, alguém nos encontrou. Eles devem estar desesperados, Conceição observa. Se descobrirem que vocês estão recuperados e podem falar, Ricardo vai tentar nos matar de outra forma. Dona Marta completa. Por isso ele disse que somos perigosos. Está preparando terreno para quando nos encontrar. Como assim? Ele vai dizer que tivemos surto violento e que precisou nos conter. Se formos encontrados mortos, ninguém vai suspeitar. Lúcia sente um frio na barriga. Então vocês ainda estão em perigo. Estamos, e agora você e Isabela também. Por quê? Porque vocês sabem a verdade. E Ricardo não pode deixar testemunhas. Neste momento, Isabela olha pela janela e fica pálida. Mãe, tem um homem no carro preto lá embaixo. Ele está olhando para cá. Todos correm para a janela. Um homem elegante de terno está parado ao lado de um carro importado, olhando diretamente para o prédio. É ele, seu João sussurra. É o Ricardo. O homem pega o celular e faz uma ligação. Eles veem quando ele sorri friamente e faz um gesto como se dissesse: encontrei vocês. Ele vai subir, Dona Marta treme. Vai nos levar de volta. Não vou deixar, Lúcia diz determinada. Lúcia, você não entende. Ele é médico, tem influência. Pode dizer que estamos delirando, que você nos sequestrou. Então o que fazemos? Conceição pensa rápido. Escondemos vocês no meu apartamento. Se ele vier aqui, Lúcia diz que não os viu. Enquanto se preparam para descer, Ricardo começa a subir as escadas. Será que conseguiremos escondê-los a tempo? Tarde demais. Ricardo bate na porta antes que consigam sair. Escondei os remédios, Conceição sussurra. Finjam que estão confusos. Lúcia abre a porta. Ricardo é um homem de 40 anos, bonito, bem vestido, com aparência de médico bem-sucedido, mas seus olhos são frios. Boa noite. Sou o Dr. Ricardo Albuquerque. Estou procurando meus pais. Boa noite. Conversamos por telefone. Tenho informação de que estão neste prédio. Não sei de nada sobre isso. Ricardo sorri.
mas é um sorriso sem calor. Posso entrar? Gostaria de verificar. Não. Senhora Lúcia Silva. A senhora tem uma filha de 8 anos, Isabela. Estuda na Escola Municipal Dom Pedro, correto? O sangue de Lúcia gela. Como ele sabe disso? O que você quer? Quero meus pais de volta, simples assim. Neste momento, uma voz fraca vem do quarto. Ricardo, é você, filho? O rosto de Ricardo se ilumina com satisfação. Pai, onde você está? Seu João aparece na porta, fingindo confusão, cambaleando com o olhar perdido. Ricardo, meu filho, onde você estava? Disse que voltava em 5 minutos. Pai, Ricardo abraça o idoso com encenação perfeita de filho carinhoso. Estava procurando vocês por toda parte. Estavam perdidos, não estavam? Estávamos confusos. Esta moça nos ajudou. Dona Marta também aparece, fingindo desorientação. Ricardo, Fernanda não veio? Cadê a Fernanda? Fernanda está no carro, mãe. Vamos embora agora. Ricardo se vira para Lúcia com ar triunfante. Obrigado por cuidar deles. Aqui está uma gratificação. Ele oferece R$ 500, mas Lúcia não aceita. Não quero dinheiro. Como preferir. Vamos, pai, mãe, hora de voltar para o tratamento. Ricardo, seu João diz, ainda fingindo confusão. Posso fazer uma pergunta? Claro, pai. Por que você nos deixou naquele ponto de ônibus? Ricardo hesita por uma fração de segundo. Vocês fugiram durante a consulta médica, pai, não lembram? É mesmo. Minha memória está muito ruim. Por isso vocês precisam voltar para o hospital. Sem tratamento adequado, podem morrer. Ricardo, Dona Marta interrompe. Posso levar minha bolsa? Claro, mãe. Enquanto Dona Marta pega a bolsa, ela sussurra no ouvido de Lúcia. O gravador está embaixo da sua cama. Use ele. Vamos, Ricardo diz impaciente. Fernanda está esperando. Quando eles saem, Lúcia corre para o quarto e encontra o gravador embaixo da cama. Ela tem a prova de tudo. Pela janela, vê Ricardo ajudando os idosos a entrarem no carro. Fernanda está no volante, uma mulher loira de aparência artificial. Seu João olha para cima e encontra o olhar de Lúcia. Ele articula silenciosamente. Liga para a polícia. Mas quando Lúcia pega o telefone, Ricardo aparece novamente na porta. Esqueci de avisar uma coisa. Ele diz com um sorriso perigoso. Se você falar alguma coisa para alguém sobre meus pais, vai se arrepender. Sei onde sua filha estuda, sei onde você trabalha. Acidentes acontecem. Você está me ameaçando? Estou te protegendo. Meus pais são doentes mentais. Podem ter inventado histórias malucas, não acredite em nada que disserem. Ele sai e o carro parte em alta velocidade. Lúcia fica sozinha com Isabela e o gravador que pode salvar 2 idosos inocentes. Mãe, Isabela chora, os vovôs vão ficar bem? Lúcia abraça a filha, sem saber o que responder. Tem a prova do crime, mas será que conseguirá usá-la antes que Ricardo silencie todos para sempre? Lúcia não consegue dormir. O gravador está escondido debaixo do colchão, mas as palavras de Ricardo ecoam na cabeça. Acidentes acontecem. Ela sabe que não é só ameaça, é promessa. De manhã leva Isabela para a escola mais cedo. Mãe, por que estamos saindo tão cedo? Porque hoje vai ser um dia diferente, filha. Na escola, Lúcia conversa em particular com a diretora. Dona Maria, se alguém vier buscar minha filha que não seja eu, não entregue, mesmo que tenha documento oficial. Lúcia, você está com problemas? Estou tentando evitar que os problemas cheguem até minha filha. Depois da escola, vai até a casa de Conceição. A vizinha está esperando com uma mulher desconhecida. Lúcia, esta é Helena. Trabalha numa ONG que ajuda idosos abandonados. Helena Monteiro tem 45 anos. Aparência cansada de quem já viu muita desgraça humana. Ouvi a gravação que Conceição me mandou. É um dos casos mais graves que já vi. Você pode ajudar? Posso tentar, mas preciso ser honesta. Casos assim são difíceis de provar. Por quê? Palavra de vendedora ambulante contra palavra de médico. Gravação feita sem autorização contra prontuário médico oficial. Lúcia sente o coração afundar. Então não há nada que possamos fazer? Não disse isso, mas precisamos de mais evidências e, principalmente, precisamos dos próprios idosos para testemunhar. Mas eles estão internados. Exatamente. Por isso vamos precisar tirá-los de lá. Como? Primeiro, descobrindo onde exatamente eles estão. Depois, provando que estão sendo mantidos contra a vontade. Neste momento, o telefone de Lúcia toca. Número que ela não reconhece. Alô? Lúcia. É uma voz feminina sussurrando. Não fale meu nome, sou enfermeira na Clínica São Rafael. Como conseguiu meu número? Conceição me deu.
Disse que você está tentando ajudar 2 idosos. Estou. Preciso conversar com você, pessoalmente. Sobre o quê? Sobre Dona Marta e seu João. E sobre outras coisas que você precisa saber. Que outras coisas? Não posso falar no telefone. Me encontre no Café Central em 1 hora. A ligação é cortada. Helena franze a testa. Não gosto disso. Pode ser armadilha. Ou pode ser nossa única chance de salvar eles. Quem é essa enfermeira e por que quer ajudar? O Café Central está cheio na hora do almoço. Lúcia procura uma mulher sozinha e encontra uma enfermeira de uniforme sentada num canto afastado. Você é Lúcia? Sou. Me chamo Sandra. Trabalho no turno da noite na São Rafael. Sandra tem cerca de 40 anos, aparência tensa, mãos trêmulas. Por que você quer me ajudar? Porque reconheci os idosos quando Ricardo os internou. Já os vi antes. Onde? Há 2 anos minha mãe estava internada na mesma clínica. No quarto ao lado estava uma senhora chamada Palmira. E daí? Dona Palmira estava sendo tratada pelo mesmo médico, Dr. Ricardo. Mesmos sintomas, sedação pesada, confusão mental, família dizendo que ela tinha demência. O coração de Lúcia acelera. O que aconteceu com ela? Morreu. Complicações da demência, segundo Ricardo. Mas eu sabia que antes de ser internada, Dona Palmira era lúcida. Conversava normalmente comigo quando visitava minha mãe. Você desconfiou? Desconfiei. Mas era minha palavra contra a de um médico. Quem ia acreditar? E agora? Agora são 3 casos que eu presenciei. Dona Palmira, minha mãe e agora seus idosos. Lúcia fica chocada. Sua mãe também? Minha mãe morreu 6 meses após Dona Palmira. Mesmo médico, mesmo padrão. Sedação excessiva até parada cardíaca. Meu Deus! Por isso quero ajudar vocês. Porque se não pararmos Ricardo agora, ele vai continuar matando. Sandra tira do bolso uma chave pequena. Esta é cópia da chave da farmácia da clínica. Posso deixar vocês entrarem à noite para pegar amostras dos medicamentos. Não vou pedir para você arriscar seu emprego. Lúcia, meu emprego não vale 2 vidas e, além disso, Sandra hesita. O quê? Ricardo descobriu que eu estava fazendo perguntas sobre os casos anteriores. Estou na lista de demissões do mês que vem. Ele vai te demitir? Vai. E se eu não agir agora, posso ser a próxima paciente com problemas mentais. Helena, que estava ouvindo calada, se manifesta. Sandra, você tem acesso aos prontuários médicos antigos? Tenho. De todos os pacientes dos últimos 3 anos. Quantos casos suspeitos? Pelo menos 5 que eu presenciei. Mas podem ser mais. 5 idosos mortos. Todos ricos. Todos com família interessada em herança. Todos tratados por Ricardo nos últimos meses de vida. Lúcia sente raiva crescer no peito. Ele é um assassino em série. É, e muito cuidadoso, nunca deixa evidência, até agora. O que mudou? Vocês. Ele não esperava que alguém cuidasse dos idosos abandonados. Não esperava que eles se recuperassem. Não esperava testemunhas. Por isso está desesperado para recuperá-los. Exato. E por isso vamos agir hoje à noite. Helena intervém. Espera, precisamos de um plano melhor estruturado. Não temos tempo para planos elaborados, Sandra responde. Ricardo programou transferência dos idosos para amanhã de manhã. Transferência para onde? Casa de repouso particular. Lugar onde ninguém vai visitar. Onde eles vão morrer naturalmente sem testemunhas. Temos uma noite para salvar 2 vidas e expor um serial killer. Helena leva Lúcia para a sede da ONG. Dignidade dos Esquecidos. É uma casa simples que abriga idosos vítimas de violência familiar. Quantos idosos vocês atendem aqui? Lúcia pergunta. 15 atualmente. Mas já passaram mais de 200 em 10 anos de trabalho. Todos abandonados pela família. Abandonados, agredidos, roubados. Infelizmente, maus tratos contra idosos são mais comuns do que imaginamos. Elas entram numa sala, onde Helena organiza arquivos de casos similares. Vou ser direta, Lúcia. Casos como o de Dona Marta e seu João raramente terminam bem. Por quê? Porque envolvem médicos. A sociedade confia mais em médicos que em famílias pobres. E quando há dinheiro envolvido, as pessoas fecham os olhos. Exatamente. Mas seu caso tem algo diferente. O quê? Você. Uma pessoa comum que se recusou a aceitar injustiça. Isso é raro. Helena mostra fotos de outros idosos que passaram pela ONG. Dona Conceição, 78 anos. Filhos venderam casa dela e a deixaram na rua. Senhor Benedito, 82 anos. Netos roubaram a aposentadoria e disseram que ele estava louco. O que aconteceu com eles? Conseguimos ajudar alguns. Outros, Helena balança a cabeça.
Outros chegaram tarde demais. Dona Marta e seu João chegaram tarde? Não. Eles chegaram no momento certo, por causa de você. Neste momento, uma idosa se aproxima. É Dona Conceição, não a vizinha de Lúcia, mas uma beneficiária da ONG. Helena, desculpa interromper, mas ouvi vocês falando de médico que mata idoso. Estava ouvindo nossa conversa? Desculpa, mas é que eu conheço um médico assim. Lúcia e Helena se entreolham. Como assim, Dona Conceição? Há 3 anos minha comadre Palmira morreu numa clínica. Médico jovem, bonito, dizia que ela tinha demência, mas ela não tinha não. O coração de Lúcia para. O nome do médico era Ricardo? Era sim, doutor Ricardo, como você sabe, porque ele está fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Dona Conceição fica revoltada. Aquele desgraçado ainda está matando gente? Está. E se não pararmos hoje, vai matar mais 2 pessoas. O que vocês vão fazer? Helena explica o plano de entrar na clínica. Dona Conceição ouve atentamente. Posso ajudar? Como? Tenho neta que trabalha como auxiliar de limpeza lá. Ela pode conseguir informações. Que tipo de informações? Horário dos enfermeiros, onde ficam as chaves, qual porta é mais fácil entrar. Helena pondera. Seria muito útil, mas não quero envolver mais pessoas em risco. Helena? Lúcia interrompe. Quantas pessoas Ricardo já matou? Pelo menos 5 que sabemos. Quantas ele vai matar se não pararmos? Provavelmente muitas mais. Então vale o risco. Dona Conceição liga para a neta. Após uma conversa rápida, ela desliga. Marina trabalha hoje à noite. Turno das 22 horas às 6. Ela vai deixar porta dos fundos aberta às 2 da manhã. E os seguranças? Só tem um segurança noturno. Ele dorme depois da meia-noite. Sandra, que chegou neste momento, confirma. É verdade, segurança sempre cochila, é nossa chance. Então está decidido, Helena conclude. Operação hoje às 2. Será que 4 mulheres conseguem invadir uma clínica e expor um assassino? Às 10 horas da noite, Lúcia beija Isabela dormindo e deixa a filha com Conceição, a vizinha. Se eu não voltar até amanhã... Vai voltar sim, Conceição interrompe. E vai voltar com os vovôs. Lúcia encontra Helena e Sandra em frente à clínica. O prédio está escuro, apenas luzes de emergência acesas. Marina já abriu a porta? Helena pergunta. Deve ter aberto. Vamos verificar. Elas caminham até os fundos da clínica. A porta de serviço está entreaberta. Primeira parte do plano funcionou. Sandra sussurra. Entram em fila indiana. O corredor de serviço está vazio e silencioso. Sandra conhece cada canto do prédio. Farmácia é no 2º andar. Quarto dos idosos é no 3º. Separamos? Lúcia pergunta. Não. Vamos juntas primeiro na farmácia, depois no quarto. Sobem pelas escadas de serviço. No 2º andar, Sandra usa a chave para abrir a farmácia. Aqui estão os medicamentos que Ricardo prescreveu. Helena fotografa os rótulos, anota dosagens, pega amostras. Estas doses são letais para idosos, ela confirma. Como você sabe? Trabalhei como enfermeira antes de virar advogada. Esta combinação pode causar parada cardíaca. Elas guardam as evidências e sobem para o 3º andar. O corredor está vazio, mas há luz acesa numa sala no final. Sala da enfermagem, Sandra explica. Sempre tem alguém acordado. Chegam ao quarto 307. Sandra abre devagar. Dona Marta e seu João estão deitados, conectados a soros, respiração fraca, mas regular. Dona Marta, Lúcia sussurra. Sou eu, Lúcia. Os idosos não respondem. Estão profundamente sedados. Eles não vão acordar assim, Sandra observa. Dose de hoje foi muito pesada. Por quê? Para garantir que não resistam à transferência amanhã. Helena verifica os aparelhos. Sinais vitais estáveis, estão dopados, mas não em risco imediato. O que fazemos? Documentamos tudo. Fotografamos prontuário, medicamentos, estado deles. Lúcia pega a mão de Dona Marta. Vovó, vamos tirar vocês daqui, prometo. Neste momento, escutam passos no corredor. Alguém vem. Sandra sussurra desesperada. Esconderijo! Banheiro do quarto. As 3 se espremem no banheiro pequeno. A porta do quarto se abre. Como eles estão? É a voz de Fernanda. Sedados profundo. Não vão acordar até amanhã, responde uma voz masculina que não conhecem. Perfeito. Amanhã às 6, transferência para a chácara. Chácara? Lugar isolado onde meu marido tem casa de repouso clandestina. Lá eles vão morrer naturalmente, sem investigação. As mulheres no banheiro ficam horrorizadas. E a mulher que os escondeu? Lúcia, vamos dar um jeito nela depois, um acidente de trânsito resolve. E se ela tiver contado para alguém?
Para quem? Ela é vendedora ambulante, ninguém vai acreditar nela. Fernanda planeja matar Lúcia também. E agora sabemos que há mais cúmplices. Fernanda e o homem saem do quarto. As mulheres saem do banheiro tremendo. Quem era o homem? Lúcia pergunta. Jamais vi antes, Sandra responde. Mas falou em chácara e casa de repouso clandestina. Eles têm um lugar para matar idosos sem investigação? Parece que sim. Helena está pensando rapidamente. Precisamos sair daqui e denunciar tudo para a polícia. Denunciar o quê? Invasão de propriedade privada? As evidências que coletamos. Helena, você mesma disse. Palavra nossa contra palavra de médicos. Então o que fazemos? Neste momento, Dona Marta mexe levemente na cama. Ela está tentando abrir os olhos. Dona Marta! Lúcia corre até ela. Lucia? A voz sai pastosa, quase inaudível. Estou aqui, vovó. Onde eu estou? Na clínica. Mas vou tirar a senhora daqui. Não consigo mexer. Sandra verifica o soro. Eles diminuíram a dose há pouco tempo. Por isso ela está acordando. Dona Marta, consegue me ouvir bem? Consigo um pouco. Preciso que me conte sobre Ricardo e Fernanda. Estou gravando. Eles querem nos matar. Por quê? Dinheiro, nossa casa, nossa poupança. Seu João também começa a se mexer. Lúcia, como você entrou aqui? Vim buscar vocês, como se sentem? Muito mal, cabeça pesada, não consigo pensar. Seu João, Ricardo disse que vocês têm demência, é verdade? Não, nunca tivemos. Ele inventa isso para nos drogar. Helena grava tudo no celular. Isso é evidência. Depoimento deles negando demência. Mas eles estão drogados. Advogado de defesa vai dizer que estão confusos. É melhor que nada. Neste momento, Dona Marta agarra a mão de Lúcia com força surpreendente. Lúcia, cuidado, eles sabem que você está aqui. Como sabem? Fernanda, viu você, nas câmeras de ontem. O sangue de Lúcia congela. Que câmeras? Sandra fica pálida. Clínica tem circuito interno, se viram você ontem. Por que não me pegaram? Porque querem pegar todos de uma vez. Dona Marta sussurra. Quem são todos? Você, Helena. Quem mais antes souber da verdade. É uma armadilha, Helena conclui. Eles sabem que estamos aqui. Então por que não apareceram ainda? Porque estão preparando alguma coisa. Sandra responde nervosa. Neste momento, as luzes do corredor se acendem todas de uma vez. Boa noite, senhoras. É a voz de Ricardo vinda do alto-falante. Esperava vocês há 2 horas. Lúcia corre até a janela. O estacionamento está cercado de carros. Não há saída. Lamento informar que vocês cometeram vários crimes esta noite. Invasão, furto de medicamentos, perturbação de pacientes. A porta do quarto se abre. Entram Ricardo, Fernanda e 2 seguranças. Mas principalmente, Ricardo continua, vocês descobriram coisas que não deveriam descobrir. Você é um assassino. Lúcia grita. Sou um médico que trata pacientes terminais. Se alguns morrem durante o tratamento, é da natureza da doença. Eles não têm doença nenhuma. Tem sim demência severa. Qualquer médico pode confirmar. Fernanda sorri friamente. E infelizmente vocês 3 também desenvolveram sintomas psiquiátricos graves. O que isso significa? Significa que vão ser internadas compulsoriamente. Depressão severa, ideação suicida, paranoia. Sandra entende primeiro. Vocês vão nos internar à força e vão nos medicar até morrermos. Helena completa. Exato. 3 suicídios não relacionados, muito triste. Ricardo se aproxima com seringas. Começa com um sedativo leve. Vocês vão adormecer naturalmente. E depois? Depois acordam num lugar bem longe daqui, onde ninguém vai procurar. Caíram numa armadilha mortal. Como escapar de assassinos profissionais? Espera, Lúcia diz, tentando ganhar tempo. Antes de nos matar, pelo menos explica por que começaram com seus próprios pais. Ricardo hesita. Assassinos em série gostam de se vangloriar. Meus pais eram limitados. Gente simples, sem ambição. Eu me formei médico, Fernanda enfermeira. Merecíamos vida melhor. Então decidiram matá-los? Decidimos libertá-los do peso de uma velhice indigna e nos libertar do peso de sustentá-los. Quantos outros idosos vocês mataram? Fernanda ri. Conta para ela, Ricardo. Ela vai morrer mesmo. 8 nos últimos 3 anos. Sempre idosos ricos sem família próxima, ou com família interessada em herança. Como escolhiam as vítimas? Fernanda trabalha em casa de repouso de luxo. Conhece famílias ricas. Eu identifico quais idosos não têm proteção adequada. E depois?
Oferecemos cuidados especiais para a família. Dividimos herança com os interessados. Helena fica revoltada. Vocês são uma quadrilha. Somos profissionais da saúde prestando serviço de qualidade. Fernanda corrige. Neste momento, Sandra faz um sinal discreto para Lúcia. Ela ainda tem a chave da farmácia e está próxima da porta. Como vocês conseguiram falsificar tantos diagnósticos? Lúcia continua ganhando tempo. Ricardo tem amigos médicos. Alguns sabem do esquema, outros são apenas persuadidos a assinar os documentos. Suborno, colaboração profissional. Sandra consegue chegar perto da porta sem ser vista pelos seguranças. E por que não mataram Dona Marta e seu João no ponto de ônibus? Porque morte na rua gera investigação policial. Morte em clínica é natural, mas eles não morreram. Ricardo fica irritado. Por sua causa, você atrapalhou um trabalho perfeito. E agora? Agora vamos corrigir o erro. Seus pais vão morrer na chácara, longe de qualquer investigação. E nós? Vocês vão morrer aqui mesmo. 3 loucas que invadiram o hospital e tentaram sequestrar pacientes. Segurança teve que agir em legítima defesa. Fernanda prepara a seringa. Quem quer ser a primeira? Neste momento, Sandra aciona o alarme de incêndio da clínica. O barulho ensurdecedor toma conta do prédio. Luzes vermelhas começam a piscar. Na confusão, Lúcia empurra a mesa de medicamentos contra Ricardo. Helena chuta Fernanda. Sandra grita no corredor. Fogo! Fogo! Evacuem o prédio! Os seguranças ficam confusos com o alarme. Pacientes de outros quartos começam a gritar. Coram! Sandra grita. Elas saem em disparada pelo corredor. Atrás delas, Ricardo grita. Peguem elas, não podem sair vivas. Na escadaria, encontram enfermeiros e pacientes descendo em pânico. O alarme continua tocando. Por aqui, Sandra aponta para a saída de emergência. Chegam no estacionamento. O local está cheio de funcionários evacuando. E agora? Helena pergunta ofegante. Agora temos evidência real. Sandra responde mostrando o celular. Gravei a confissão inteira. 8 assassinatos confessados, Lúcia confirma. Mas ainda precisamos salvar Dona Marta e seu João. Eles vão transferir eles agora, esta noite mesmo. Conseguimos as evidências, mas os idosos ainda estão em perigo mortal. Na confusão da evacuação, as 3 mulheres conseguem sair da clínica sem serem perseguidas, mas sabem que tem pouco tempo. Ricardo vai transferir os idosos esta noite, Sandra diz nervosa. Não vai esperar até amanhã. Para onde? Helena pergunta. A chácara que Fernanda mencionou. Deve ser longe da cidade. Como descobrimos onde é? Tenho uma ideia, Lúcia diz. Minha filha. Como assim? Isabela é muito esperta. Se conseguirmos fazê-la se aproximar de Fernanda sem desconfiar. Lúcia, não vamos usar uma criança como isca. Não é isca, é informante. Elas vão até a casa de Conceição, onde Isabela está dormindo. Filha, Lúcia acorda a menina gentilmente. Preciso que você me ajude numa coisa muito importante. O que é, mãe? Lembra da mulher que estava com o homem que levou os vovôs? A mulher loira? Lembro. Se você a encontrasse de novo, conseguiria fingir que está perdida e pedir informação? Conseguiria, mas por quê? Porque ela tem informação sobre onde estão os vovôs. Eles estão bem? Por enquanto, mas precisamos achá-los hoje. Helena protesta. Lúcia, isso é muito perigoso. Mais perigoso é deixar Dona Marta e seu João morrerem. Sandra pensa numa alternativa. Posso tentar descobrir onde fica a chácara pelos registros da clínica. Como? Ricardo deve ter endereços de propriedades em sua ficha de funcionário. Você consegue acessar? Consigo. Sistema da clínica fica online 24 horas. Sandra liga o notebook e acessa remotamente o sistema da clínica. Aqui está. Ricardo Henrique Albuquerque. Endereços, o apartamento na Vila Madalena, consultório na Bela Vista e Chácara São Pedro, em Budas Artes. Esse deve ser o lugar. Vamos para lá? Lúcia pergunta. Não podemos ir sozinhas, Helena pondera. Se estivermos certas, é local de execução. Eles têm armas, capangas. Então chamamos a polícia. Com que evidência? Gravação obtida ilegalmente durante invasão? Temos confissão deles, que pode ser considerada inválida porque foi obtida sob coação. Lúcia fica desesperada. Então vamos deixar eles morrerem porque não temos evidência legal? Conceição, que estava ouvindo, se manifesta. E se a gente for lá só para ver? Sem confronto, só para confirmar que eles estão lá? E depois? Depois a gente chama a polícia, informando o sequestro em andamento. Sequestro?
Idosos sendo transferidos contra a vontade para local desconhecido. Isso é sequestro. Helena considera a ideia. Na verdade, se conseguirmos flagrar eles transportando os idosos sedados, isso é crime em flagrante. Polícia seria obrigada a agir. Exato. Sandra verifica o endereço. Chácara fica a 40 minutos daqui. Se saíssem da clínica agora, chegariam lá por volta das 4 horas da manhã. São 3h15, temos 45 minutos. Vamos atrás deles? Lúcia olha para Isabela, ainda sonolenta. Conceição pode ficar com minha filha? Claro, mas vocês tenham cuidado. Se a gente não voltar até 8 horas da manhã, chama a polícia e conta tudo. Vão voltar sim, vocês e os vovôs. As 3 mulheres saem na madrugada em direção a Embu das Artes. No carro, Helena liga para um contato na polícia. Delegado Santos, sou Helena da ONG Dignidade dos Esquecidos. Preciso reportar sequestro de idosos em andamento. Ela explica a situação sem mencionar a invasão da clínica. Vamos verificar a denúncia. O delegado responde, mas precisamos de mais evidências. Estamos indo ao local agora. Se confirmarmos, ligamos de novo. Cuidado. Se for verdade, são pessoas perigosas. Corrida contra o tempo para uma chácara isolada, onde 2 idosos podem estar sendo executados. A chácara São Pedro fica numa estrada de terra isolada entre plantações de eucalipto. Quando chegam, veem 2 carros estacionados, o de Ricardo e uma ambulância. Eles estão aqui, Sandra confirma. Como chegamos perto sem ser vistas? Lúcia pergunta. Helena aponta para uma trilha lateral. Por ali dá para contornar a propriedade. Elas deixam o carro escondido e caminham pela mata. A chácara tem uma casa principal e várias construções menores. Que lugar é esse? Lúcia sussurra. Parece casa de repouso clandestina mesmo. Helena responde observando as grades nas janelas. Através de uma janela, conseguem ver movimento interno. Ricardo está conversando com 2 homens que não conhecem. Onde estão os idosos? Sandra pergunta. Elas contornam a casa e encontram uma construção nos fundos com aparência de hospital improvisado. Ali, Lúcia aponta. Chegando perto da janela, veem Dona Marta e seu João deitados em macas ainda sedados, conectados a aparelhos portáteis. Pelo menos estão vivos, Helena sussurra. Por enquanto. Neste momento, Fernanda entra no local acompanhada de um homem de jaleco branco. Quanto tempo até o efeito? Ela pergunta. Com essa dosagem, 2 horas no máximo, o homem responde. E vai parecer natural. Parada cardíaca por complicações da demência, nada suspeito. Perfeito. Quando acabar, vocês sabem o que fazer com os corpos. Sabemos. Cremação imediata sem necropsia. As mulheres ficam horrorizadas. Eles vão matar os idosos nas próximas 2 horas. Ligamos para a polícia agora? Sandra sussurra. Ainda não chegaram. Precisamos de flagrante, Helena responde. Neste momento, o homem do jaleco prepara seringas com líquido transparente. É agora, ele anuncia. Aplicação intravenosa, efeito em 15 minutos. Temos que fazer alguma coisa, Lúcia diz desesperada. Somos 3 contra 4 e eles têm armas. E se criarmos distração? Como? Lúcia olha ao redor e vê um gerador elétrico do lado de fora. Se cortarmos energia, eles vão ter que usar lanternas. E daí? Daí conseguimos entrar no escuro e chamar polícia de dentro. Helena considera. É arriscado. Mais arriscado é deixar eles aplicarem essa injeção. Sandra concorda. Vou desligar o gerador. Vocês entram e protegem os idosos. Como? Tiram eles das macas e se escondem. Sandra, eles são 2 idosos sedados, não conseguem andar. Então ficamos lá dentro com eles. E quando chegar polícia, se chegar, Helena corrige. Não há tempo para planos elaborados. O homem do jaleco está se aproximando de Dona Marta com a seringa. Sandra corre até o gerador e desliga a chave principal. A chácara toda fica no escuro. Que merda! Gritam lá dentro. Problema no gerador. Alguém responde. Vai ver o que aconteceu. Na confusão, Lúcia e Helena conseguem entrar na enfermaria improvisada. No escuro conseguem localizar as macas. Dona Marta, Lúcia sussurra. Sou eu. Os idosos estão inconscientes, mas respirando. Conseguem andar? Não respondem. Estão sedados demais. Helena localiza um telefone interno e disca 190. Emergência. Sequestro e tentativa de homicídio na chácara São Pedro em Embu das Artes. Vítimas idosas sendo envenenadas. Venham imediatamente. Neste momento, a energia volta. Ricardo entra na enfermaria e encontra as 3 mulheres protegendo os idosos. Como vocês chegaram aqui?
Seguimos vocês, Lúcia responde desafiante. Grave Arrow. Fernanda aparece com uma arma. Agora vocês viram demais, vão morrer junto com eles. Polícia já está vindo. Helena blefa. Não vai dar tempo. Fernanda sorri friamente. Do lado de fora escutam sirenes ao longe. Merda, como eles descobriram? Ricardo entra em pânico. Vocês ligaram. As sirenes ficam mais próximas. São pelo menos 3 carros. Saída dos fundos! Fernanda grita. Mas é tarde. A polícia cerca a propriedade toda. Polícia, ninguém sai. Finalmente flagrante em tempo real. Mas será que conseguimos salvar os idosos? A polícia militar chega à chácara, mas a situação é mais complexa do que esperavam. O delegado Santos comanda a operação com cautela. Polícia, identifiquem-se! Ricardo mantém a calma total. É um homem acostumado a situações de pressão. Delegado, sou o Dr. Ricardo Albuquerque. Estava transportando meus pais para a internação de emergência. Às 4h da manhã, tiveram um episódio de violência durante a madrugada. Precisaram de sedação e remoção imediata. O delegado examina a situação. 2 mulheres protegendo idosos sedados, um médico aparentemente prestando cuidados. E estas senhoras invadiram minha propriedade e agrediram meus pais, por isso chamei vocês. Lúcia tenta se defender. Delegado, eles estavam envenenando os idosos. Senhora, invasão de propriedade é crime. Tem alguma prova do que alega? Helena mostra o gravador. Temos gravação dele confessando assassinatos. Gravação obtida como? Durante a invasão que cometeram. Ricardo responde rapidamente. É inadmissível legalmente. O delegado está visivelmente confuso. De um lado, médico conceituado com explicação lógica. Do outro, mulheres com acusações graves, mas sem provas legais. Doutor, posso examinar os pacientes? Claro. Meus pais sofrem de demência severa. Podem falar coisas sem sentido. Dona Marta está semiconsciente devido à medicação. Quando vê o delegado, tenta falar. Por favor, ele quer nos matar. Viu? Ricardo explica pacientemente. Delírios paranoides é sintoma comum da demência. O delegado fica em dúvida. Idosa claramente medicada, fazendo acusação contra próprio filho médico. Delegado, Helena insiste. Pelo menos examine os medicamentos que eles estavam aplicando. Que medicamentos? Sandra mostra os frascos. Combinação letal para idosos. Ricardo ri. Sedativos padrão para demência agitada. Qualquer geriatra pode confirmar. E quem é a senhora? Sandra Martins, enfermeira. Trabalho com este médico há anos. Então conhece os procedimentos dele? Sandra hesita. Está entre denunciar o patrão ou manter emprego. Conheço os métodos dele. São métodos adequados? São controversos. O delegado percebe que não tem elementos suficientes para a prisão. Dr. Ricardo vai precisar acompanhar seus pais ao hospital para a avaliação oficial. Sem problema. Sempre defendi transparência médica. E vocês, ele se dirige às mulheres, vão precisar prestar depoimento sobre invasão de propriedade. Mas, delegado, Lúcia protesta. Senhora, sem prova concreta não posso prender médico baseado em gravação ilegal. Ricardo sorri discretamente. O sistema está funcionando a favor dele. Delegado, ele adiciona. Minhas pacientes precisam de cuidados hospitalares imediatos. Podem levá-los? Posso. Tenho ambulância preparada. Helena fica desesperada, vendo os idosos sendo novamente entregues ao próprio algoz. Não podem deixar ele levar eles. Senhora, ele é médico responsável. Eu não posso impedir tratamento médico. Ricardo escapa novamente usando o sistema a seu favor. Os idosos voltam para suas mãos. No hospital público, 3 horas depois, a situação fica mais complicada. Ricardo conseguiu que Dona Marta e seu João fossem internados como pacientes psiquiátricos em surto. Como eles conseguiram isso? Lúcia pergunta a Helena enquanto esperam no corredor. Ricardo tem influência, e nossa invasão da chácara prejudicou nossa credibilidade. Mas temos as evidências. Evidências obtidas ilegalmente não valem em tribunal. Sandra está visivelmente nervosa. Meninas, preciso contar uma coisa. O quê? Quando o delegado perguntou sobre os métodos do Ricardo, eu menti. Como assim? Eu disse que eram controversos. Mas, na verdade, são assassinatos mesmo. Por que mentiu? Porque estava com medo. Se confirmasse, perderia emprego e poderia ser acusada de cumplicidade. Helena fica revoltada. Sandra, por causa da sua covardia, os idosos estão de volta nas mãos do assassino. Eu sei, me arrependi. Por isso quero ajudar agora. Como?
Tenho acesso ao sistema hospitalar. Posso verificar que medicação ele está prescrevendo para eles. E daí? Se for dose letal de novo, é evidência nova, obtida legalmente. Elas conseguem acesso a um computador do hospital. Sandra acessa os prontuários. Aqui estou, Dona Marta. Haloperidol 15 a cada 6 horas. Isso é muito? É dose para sedar elefante. Para a idosa de 65 quilos é tentativa de homicídio. E seu João? Pior ainda. Quetiapina 400 mg mais diazepam 20 mg. Combinação que pode parar o coração. Helena fotografa a tela. Agora temos evidência obtida legalmente. Mas ainda precisamos provar intenção criminosa, Sandra pondera. Como? Precisamos comparar com prescrições normais para casos similares. Neste momento, aparece uma médica desconhecida. Vocês são familiares dos pacientes internados na ala psiquiátrica? Somos, Lúcia responde. Por quê? Sou doutora Carla, psiquiatra responsável pela ala. Estou preocupada com as prescrições. Preocupada como? O colega que internou seus familiares prescreveu dosagens muito altas para idosos. Sandra se anima. Doutora, a senhora pode atestar que as doses são inadequadas? Posso, e já comuniquei à direção do hospital. O que a direção disse? Que vão formar comissão para avaliar o caso. Mas isso demora semanas. E enquanto isso, os pacientes continuam recebendo medicação potencialmente letal. Lúcia fica desesperada. Não podemos suspender a medicação? Não sem ordem judicial ou consenso médico. E consenso médico? Precisa de pelo menos 3 médicos concordando que há erro de prescrição. Helena tem uma ideia. Sandra, você conhece outros médicos no hospital? Conheço alguns. Que possam analisar o caso independentemente. Talvez Dr. Fernando, cardiologista. Ele não gosta de Ricardo. Por quê? Porque já questionou métodos dele em outras ocasiões. Doutora Carla se interessou. Se conseguirmos mais 2 médicos concordando, posso suspender medicação por risco cardíaco. Isso é legal. É procedimento de segurança. Preserva a vida dos pacientes. Mas, neste momento, Ricardo aparece no corredor. Ele viu o grupo conversando e se aproxima. Doutora Carla, algum problema com meus pacientes? Doutor Ricardo estava explicando às famílias o quadro clínico. Qual é sua avaliação? Preciso de mais tempo para avaliar. Claro, mas minha prescrição segue protocolo internacional para demência agitada. Entendo. Ricardo olha para Lúcia com um sorriso frio. Senhora, como vai sua filha? O sangue de Lúcia congela. Minha filha, por que pergunta? Só curiosidade. Crianças são tão vulneráveis neste mundo. A ameaça é sutil, mas clara. Ricardo mantém controle da situação e agora ameaça Isabela indiretamente. Lúcia fica apavorada com a ameaça velada de Ricardo. Helena percebe a tensão. Lúcia, vamos sair daqui, agora. Elas saem do hospital rapidamente. No estacionamento, Lúcia está tremendo. Ele ameaçou minha filha. Eu ouvi, mas foi sutil, não temos como provar. Helena, se ele fizer mal para Isabela, não vai fazer, seria muito óbvio. Sandra chega correndo. Meninas, consegui falar com o Dr. Fernando. E ele aceita ajudar? Aceita, mas tem uma condição. Qual? Quer examinar pessoalmente os pacientes antes de contestar prescrição de colega. Quando? Agora, ele está no hospital. Elas voltam para dentro. Dr. Fernando é um homem de 50 anos, experiente, que conhece Ricardo há anos. Senhoras, vou ser direto. Conheço Ricardo desde faculdade. Sempre foi um ambicioso. Como assim? Sempre quis enriquecer rápido. E não era muito criterioso sobre métodos. Suspeita que ele mate pacientes? Suspeito que ele priorize lucro sobre vida, que já é grave o suficiente. Dr. Fernando examina Dona Marta e seu João. Testa reflexos. Verifica sinais vitais, analisa nível de consciência. Estes idosos não têm demência severa. Ele conclui após 20 minutos. Como tem certeza? Reflexos preservados. Capacidade de reconhecimento intacta. Memória de longo prazo funcionando. Então por que estão confusos? Supermedicação. Estão sendo drogados artificialmente. Pode atestar isso oficialmente? Posso e vou. Vou requisitar suspensão imediata da medicação. Ricardo vai contestar? Com certeza. Mas agora somos 2 médicos contra 1 e doutora Carla vai nos apoiar. 3 contra 1? Suficiente para procedimento de emergência. Dr. Fernando vai falar com a administração hospitalar. 15 minutos depois, volta com papel assinado. Consegui.
Medicação suspensa por 48 horas para reavaliação. E se Ricardo se opuser, ele pode recorrer, mas demora pelo menos uma semana. Uma semana sem medicação? Suficiente para eles recuperarem lucidez e testemunharem por conta própria. Lúcia se emociona. Finalmente uma vitória. Mas a celebração é interrompida. Ricardo aparece no corredor com 2 homens de terno. Doutor Fernando, soube que contestou minha prescrição. Contestei, por segurança dos pacientes. Baseado em quê? Dosagem excessiva para idosos. Minha prescrição está dentro dos parâmetros internacionais. Para pacientes jovens, não para idosos frágeis. A discussão fica tensa. Os homens de terno se apresentam. Somos do Conselho Regional de Medicina. Viemos verificar denúncia contra Dr. Ricardo. Que denúncia? Dr. Fernando pergunta. Exercício irregular da medicina. Invasão de prontuários, difamação de colega. Lúcia fica confusa. Contra quem é a denúncia? Contra Dr. Fernando. Um dos homens responde. Por interferir em tratamento de outro médico sem autorização. Mas ele estava protegendo os pacientes. Estava invadindo competência médica de colega. A situação se inverte completamente. Ricardo usou o corporativismo médico para atacar quem o ameaçava. Dr. Fernando, o representante do CRM continua. Precisa se afastar do caso imediatamente. Se não me afastar. Processo ético por interferência inadequada. Dr. Fernando fica numa posição impossível. Ajudar os idosos e arruinar carreira, ou se omitir e deixá-los morrer. Tenho família para sustentar, ele admite derrotado. Não posso arriscar. Ricardo sorri triunfante. Dr. Fernando, entendo sua preocupação, mas meus pacientes estão bem cuidados. E a medicação suspensa? Vai ser restabelecida. Os pacientes precisam. Helena fica revoltada. Isso é corporativismo criminoso. Isso é medicina responsável. Ricardo corrige. Protegendo colegas de acusações infundadas. O sistema médico protege Ricardo novamente. Como vencer corporativismo institucional? Após a derrota no hospital, as mulheres se reúnem na casa de Conceição para repensar a estratégia. Não conseguimos vencer Ricardo usando o sistema. Helena admite. Ele tem proteção institucional. Então temos que usar outro método. Lúcia responde determinada. Que método? Método que ele não espera. Método que não pode controlar. Sandra fica curiosa. O que você tem em mente? Vou confrontá-lo diretamente, sozinha. Lúcia, isso é suicídio. Não é suicídio. É estratégia. Como assim? Ricardo se sente seguro porque controla advogados, médicos, sistema, mas não controla pessoas comuns. E daí? Vou fazê-lo confessar na frente de gente comum. Gente que não pode ser comprada. Helena fica preocupada. Onde você vai encontrar essa gente? Na igreja, domingo de manhã. Igreja? Ricardo vai levar os idosos para passeio terapêutico no domingo. Sempre faz isso para mostrar que é filho carinhoso. Como sabe disso? Sandra confirma. É verdade, ele leva os pais na igreja para construir imagem pública. Então vou estar lá. E vou confrontá-lo na frente de toda a congregação. Lúcia, ele vai negar tudo. Vai, mas vou provocá-lo até ele perder controle. E se não perder? Todo mundo vai ver um filho arrastando pais sedados para fora da igreja. Isso já é suspeito. Helena considera a ideia. Na verdade, pode funcionar. Por quê? Porque Ricardo não pode usar corporativismo médico numa igreja. Lá ele é só mais um fiel. E pessoas da igreja são testemunhas confiáveis. Conceição adiciona. Exato. Pastor fiéis, comunidade inteira. Mas é arriscado, Sandra avisa. Se Ricardo se sentir ameaçado numa situação pública, o que ele vai fazer? Me matar na frente de 200 pessoas. Pode tentar te desacreditar. Deixa ele tentar, vou levar evidências. Que evidências? As gravações, fotos dos medicamentos, depoimento da Sandra. Meu depoimento? Sandra fica nervosa. Sandra, você é enfermeira há 20 anos. Sua palavra tem peso. Mas se eu testemunhar contra Ricardo, você perde emprego, mas salva 2 vidas. E se ele tentar me incriminar como cúmplice? Por isso vamos fazer tudo público. Na igreja ele não pode ameaçar ninguém. Helena apoia a ideia. Lúcia está certa. Ambiente público é nossa proteção. E depois da igreja? Depois vamos direto para a delegacia com testemunhas. Pastor fiéis, qualquer um que presenciar. E se delegado não acreditar? Com 20 testemunhas dizendo que viram Ricardo se descontrolar, ele vai ter que investigar. Conceição faz pergunta importante. E Isabela, ele pode tentar usar ela. Por isso Isabela vai ficar com você.
bem longe da igreja. E se ele descobrir onde ela está? Não vai descobrir. Domingo ele vai estar ocupado lidando comigo. Sandra finalmente decide. Está bem, vou testemunhar. Tem certeza? Tenho, cansei de ser covarde. Helena organiza os detalhes. Igreja matriz, missa das 10h. Ricardo sempre senta na terceira fileira. Como chegamos perto dele? Na hora da paz. Todo mundo anda pela igreja cumprimentando. E se ele tentar sair? Fazemos na hora da comunhão. Ele não pode sair no meio da missa sem parecer culpado. E se os idosos estiverem muito sedados para falar? Mesmo sedados, reação deles ao me ver vai ser evidência. Todas concordam com o plano. Domingo vai ser o confronto final. Uma coisa, Lúcia adiciona. Se algo der errado comigo, protejam Isabela. Nada vai dar errado, Helena garante. Mas se der, cuidem da minha filha. Domingo na igreja. O confronto público que pode mudar tudo. Domingo 9h45. Igreja matriz está lotada como sempre. Lúcia chega cedo e se posiciona estrategicamente numa fileira de trás, de onde pode ver toda a igreja. Helena e Sandra estão em posições diferentes, mais próximas. Conceição ficou em casa protegendo Isabela. Às 10h05, Ricardo chega com Dona Marta e seu João. Os idosos estão claramente sedados, andando com dificuldade, apoiados por enfermeiros particulares. Que filho atencioso, uma senhora comenta, trazendo os pais doentes para a missa. Demência é tão triste, outra responde. Pelo menos o doutor cuida bem deles. Lúcia sente raiva ao ouvir os comentários. As pessoas não sabem que estão vendo assassinato em câmera lenta. A missa começa normalmente. Padre Antônio, um homem de 65 anos que conhece todas as famílias da paróquia, conduz a cerimônia. Durante a primeira leitura, Lúcia observa os idosos. Dona Marta parece querer falar, mas não consegue articular palavras. Seu João balança a cabeça como se tentasse acordar. Na hora do evangelho, Padre Antônio lê sobre Jesus curando os doentes. Lúcia vê ironia amarga. Num lugar de cura, um filho está envenenando os pais. Chega a hora da paz. Todos se levantam para cumprimentar uns aos outros. Lúcia caminha até Ricardo. Bom dia, doutor. A senhora... Ele fica visivelmente incomodado. O que faz aqui? Vim orar pelos idosos que estão sofrendo. Meus pais estão sendo bem cuidados. Pelo filho que quer matá-los? Ricardo olha ao redor nervoso. Pessoas estão próximas, mas ainda não ouviram. Senhora, por favor, estamos na casa de Deus. Exatamente. Lugar onde mentirosos devem confessar. Do que está falando? Lúcia se aproxima de Dona Marta. Vovó, lembra de mim? Os olhos da idosa se acendem levemente. Lu, ela está tentando falar meu nome. Ricardo interfere. Ela está confusa. Por favor, não a perturbe. Perturbada ela já está, com a medicação que você dá. Algumas pessoas começam a prestar atenção na conversa. Dona Marta, Lúcia continua, quem te dá remédio ruim? A idosa levanta o braço trêmulo e aponta para Ricardo. Ele... Pai, você está delirando. Ricardo tenta disfarçar, mas agora várias pessoas estão ouvindo. Doutor, uma paroquiana pergunta, sua mãe está bem? Está ótima, só um pouco confusa pela idade. Ele quer nosso dinheiro. Dona Marta consegue sussurrar. O comentário causa murmúrio entre os fiéis. Ricardo fica vermelho. Mãe, por favor, você está falando bobagem. Seu João também tenta falar. Ele não é bom filho. Agora é impossível ignorar. Os idosos estão acusando o próprio filho publicamente. Padre Antônio se aproxima. Há algum problema aqui? Não há problema, padre. Ricardo tenta controlar. Meus pais têm demência, às vezes falam coisas sem sentido. Demência? Lúcia intervém. Padre, posso mostrar uma coisa? Ela pega o celular e reproduz a gravação antiga de Ricardo planejando abandonar os pais. Eles são um peso. Melhor internar e deixar a natureza seguir o curso. O silêncio na igreja é total. 200 pessoas ouvindo médico falando sobre matar os pais. Onde conseguiu essa gravação? Padre Antônio pergunta, chocado. Ricardo falou isso quando abandonou os pais num ponto de ônibus. Isso foi tirado de contexto. Ricardo protesta, mas está perdendo o controle. Que contexto justifica desejar morte dos próprios pais? Eu nunca desejei morte. Eles têm demência. Então por que eles te acusam de envenenamento? Porque estão doentes. Ou porque estão sendo envenenados? Sandra se levanta na multidão. Padre, sou enfermeira. Posso confirmar que este médico prescreve doses letais para idosos. Mentira, Ricardo explode. Ela foi demitida por incompetência. Não foi demitida.
Pedi demissão porque não suporto ser cúmplice de assassinato. Agora a confusão está generalizada. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Silêncio! Padre Antônio ordena. Doutor Ricardo, estas são acusações graves. São calúnias, padre. Pessoas perturbadas tentando destruir minha reputação. E se não forem calúnias? Ricardo está encurralado. Em desespero, comete erro fatal. Padre, o senhor não entende. Idosos como meus pais são fardo para a sociedade. É ato de caridade acelerar o sofrimento deles. Silêncio absoluto. Ricardo acabou de confessar eutanásia na frente de 200 pessoas. Ricardo confessou publicamente. Mas será que consegue reverter a situação? O silêncio na igreja é ensurdecedor. Ricardo percebe que disse demais. Eu quis dizer que cuidamos deles com carinho até o fim natural. Doutor, Padre Antônio diz gravemente, o senhor acabou de falar em acelerar sofrimento. Foi mal entendido, padre. 200 pessoas ouviram. Não foi mal entendido. Uma paroquiana idosa se levanta. Doutor, o senhor está falando em matar velhos? Não, jamais. Estou falando em evitar sofrimento desnecessário. Matando eles? Outro fiel pergunta indignado. Não matando, permitindo morte natural. Lúcia aproveita a confusão. Natural como? Com medicação letal? Medicação adequada para a demência. Demência que você criou drogando eles. Isso é mentira. Dona Marta, ouvindo a discussão, encontra forças para falar mais alto. Ele dá remédio para ficar maluco. Mentira, mãe. Verdade, ele quer nossa casa, nosso dinheiro. Seu João concorda. Filho maldito, quer matar nós dois. A multidão fica revoltada. Pessoas idosas se identificam com o casal e sentem medo. Se ele faz isso com os próprios pais, uma senhora sussurra, o que faria comigo? Médico que mata idoso não pode continuar livre. Outra comenta. Padre Antônio tenta acalmar. Vamos orar para que a verdade seja revelada. A verdade já foi revelada. Lúcia grita. Este homem mata idosos por dinheiro. Ricardo está perdendo o controle total. Cale a boca, você não entende nada. Entendo que você é assassino. Eu sou médico. Eu decido o que é melhor para meus pacientes. Mesmo que seja matá-los. Mesmo que seja, sim, se for necessário. Segunda confissão. Agora não há como voltar atrás. Várias pessoas pegam celulares e começam a gravar. Outras ligam para a polícia. Alguém chame a polícia, grita um homem. Já chamei, responde uma mulher. Ricardo percebe que está cercado por multidão hostil. Pega os pais pelos braços. Venham, vamos embora. Não, Dona Marta grita. Não quero ir com ele. Mãe, você está doente, precisa vir comigo. Não, socorro, ele vai me matar. A cena é devastadora. Idosa implorando socorro contra próprio filho, na frente de toda a comunidade. Alguém ajude eles, Lúcia pede. Vários homens da congregação se levantam e cercam Ricardo. Doutor, solte os idosos. Eles são meus pais, tenho direito legal. Direito de cuidar, não de matar. Eu não mato ninguém. Então por que suas mães não querem ir com você? Ricardo está desesperado. Pega a seringa do bolso, sempre carrega para emergências. Saiam da frente. Eles precisam de medicação. Que medicação é essa? Padre Antônio pergunta. Sedativo para acalmá-los. Eles estão calmos, você que está alterado. Não estão calmos, estão em surto. Ricardo tenta aplicar injeção em Dona Marta, mas Helena aparece por trás e segura seu braço. Solte essa seringa. Me larguem, sou médico, sei o que faço. Médico não mata paciente. Neste momento, sirenes da polícia. 3 carros param na frente da igreja. Chegou a hora, Lúcia sussurra. Ricardo está encurralado com prova na mão e 200 testemunhas. Não tem mais como escapar. Os policiais entram na igreja e encontram cena surreal. Médico conceituado segurando seringa, tentando aplicar em idosa que grita por socorro, cercado por multidão revoltada. Polícia, todos recuem. O delegado Santos, que já conhece o caso, avalia rapidamente a situação. Dr. Ricardo, pode explicar o que está acontecendo? Delegado, graças a Deus chegaram. Essas pessoas estão impedindo o tratamento médico dos meus pais. Que tratamento? Sedação de emergência. Eles estão em surto psicótico. O delegado olha para Dona Marta e seu João. Os idosos não parecem em surto. Parecem apavorados. Senhora, ele se dirige a Dona Marta. Como se sente? Com medo dele. Ela aponta para Ricardo. Por que tem medo do seu filho? Porque ele quer me matar para ficar com nosso dinheiro? Delegado, Ricardo interfere. Demência provoca paranoia, é sintoma conhecido.
E o que tem nessa seringa? Haloperidol, antipsicótico padrão. Padre Antônio se aproxima. Delegado, este homem confessou publicamente que acelera a morte de idosos. Confessou? Na frente de 200 pessoas. Disse que é ato de caridade. Doutor Ricardo, é verdade? Foi mal entendido. Eu disse que evitamos sofrimento desnecessário. Evitam como? Com cuidados paliativos adequados, que incluem acelerar morte. Ricardo percebe que cada palavra pode incriminá-lo mais. Não vou falar mais sem advogado. Tarde demais, uma paroquiana grita. Já falou demais. O delegado examina a seringa. Posso levar isso para a análise? Pode, mas é medicamento legal. Em que dosagem? Ricardo hesita. Dosagem terapêutica? Quantos miligramas? Não me lembro exatamente. Sandra se aproxima. Delegado, sou enfermeira, posso verificar? Ela olha o rótulo da seringa. 20 miligramas de haloperidol. É muito? Para idosa de 60 quilos é dose letal. Murmuração geral na igreja. O próprio Ricardo trouxe evidência do crime. Doutor Ricardo, o delegado fala seriamente, está preso por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Eu sou médico. Médico tentando aplicar dose letal em paciente indefesa. Ela é minha mãe, tenho direito de tratá-la. Não tem direito de matá-la. 2 policiais algemam Ricardo. Ele grita enquanto é levado. Isso é perseguição. Sou médico respeitado, tenho direitos. Tinha, o delegado corrige. Agora é apenas um assassino preso em flagrante. A multidão aplaude quando Ricardo é colocado na viatura. Dona Marta começa a chorar. Acabou o pesadelo. Seu João abraça a esposa. Estamos livres, velhinha, estamos livres. Lúcia se aproxima dos idosos. Vovôs, como se sentem? Aliviados, Dona Marta responde. E gratos, muito gratos. Gratos por quê? Por você não ter passado direto quando nos encontrou. Padre Antônio abençoa o grupo. Deus coloca anjos em nosso caminho quando precisamos. Padre, Lúcia responde, eu não sou anjo, sou só uma mãe que não consegue ver injustiça. Às vezes é a mesma coisa. Helena abraça Lúcia. Conseguimos, finalmente conseguimos. Conseguimos o quê? Justiça. Ricardo vai responder pelos crimes. E os idosos? Vão ser livres. Pela primeira vez em meses, completamente livres. Sandra se aproxima, chorando. Obrigada por me forçar a fazer a coisa certa. Ninguém te forçou, você escolheu. Escolhi porque você me mostrou que era possível ser corajosa. Ricardo preso, mas e Fernanda? E os outros cúmplices? A justiça está só começando. Uma semana depois, na delegacia, as consequências da prisão de Ricardo se espalham como dominó. Fernanda foi presa ontem, informa delegado Santos para Lúcia, Helena e Sandra. Tentava fugir para Paraguai. Com quanto dinheiro? Helena pergunta. 300 mil reais em espécie, parte da herança roubada dos idosos. E o que ela falou? No início, nada. Mas quando soube que Ricardo estava delatando tudo para diminuir pena, ela começou a falar também? Começou. E revelou coisas que nem imaginávamos. Como o quê? Que há outros médicos envolvidos, que há casas de repouso clandestinas, que há funcionários de cartório falsificando documentos. Lúcia fica impressionada. Quantas pessoas estão envolvidas? Há até agora 12 presas, mas a investigação vai continuar. E quantas vítimas? Fernanda admitiu conhecimento de 15 casos nos últimos 3 anos. 15 idosos mortos? 15 que ela sabe. Ricardo pode ter agido sozinho em outros casos. Sandra faz pergunta importante. E as famílias, os parentes que se beneficiaram? Aí é mais complicado. Alguns sabiam, outros não. Como assim? Filho que paga para matar pai é cúmplice. Filho que herda sem saber como o pai morreu pode ser inocente. Como vocês vão separar? Está investigando caso por caso, vai levar meses. Helena fica preocupada. E durante esses meses, outros idosos podem estar em risco? Por isso criamos força-tarefa. Vamos investigar todas as casas de repouso da cidade. Todas? Todas. E todos os médicos que trabalham com idosos. Neste momento, chegam Dona Marta e seu João. Estão completamente diferentes, lúcidos, saudáveis, bem vestidos. Como vocês estão se sentindo? Lúcia pergunta. Como se tivéssemos renascido. Dona Marta responde sorrindo. A medicação saiu totalmente do organismo? Saiu. Médicos do hospital público disseram que em 2 semanas estaremos 100%. E onde vão morar? Compramos apartamento pequeno perto da sua casa. Seu João informa. Queremos estar perto da nossa família. Família? Você e Isabela são nossa família agora.
família de verdade. Vocês não precisam. Precisamos sim, Dona Marta insiste. Você salvou nossa vida, agora somos responsáveis por cuidar da sua. Delegado Santos pega documentos na mesa. Dona Marta, seu João, há questões legais a resolver. Que questões? Herança. Ricardo e Fernanda venderam casa de vocês, gastaram poupança, fizeram dívidas no nome de vocês. Como vamos recuperar? Processo vai ser longo, mas vocês têm direito à restituição total. E se não conseguirmos? Conseguirão? Temos todas as provas. Helena adiciona. E há algo mais importante que dinheiro. O quê? Vocês vão ter que testemunhar no julgamento. Testemunhar sobre o quê? Sobre tudo que sofreram, para garantir que Ricardo e Fernanda sejam condenados. Dona Marta fica nervosa. Vou ter que falar na frente de todo mundo, na frente do juiz e júri. Mas não se preocupem, Helena vai estar lá como advogada de vocês. Helena vai nos defender? Vou, de graça. É minha contribuição para a justiça. Seu João se emociona. Depois de 60 anos achando que o mundo era ruim, descobrimos que ainda há gente boa. O mundo tem gente boa e gente ruim, Lúcia responde. A gente escolhe de que lado quer ficar. E vocês escolheram o lado certo. Delegado Santos fecha os documentos. O julgamento está marcado para daqui a 2 meses. 2 meses? Justiça brasileira não é rápida, mas desta vez vai ser certeira. Como pode ter certeza? Porque temos confissão pública, 200 testemunhas, evidências médicas e principalmente, o quê? Vítimas vivas para contar própria história. Dona Marta pega a mão de Lúcia. Promete que vai estar lá no julgamento? Prometo. Para ver eles serem condenados. Para ver justiça sendo feita. Ricardo e Fernanda presos, mas o julgamento ainda não aconteceu. A verdadeira justiça ainda está por vir. 2 meses se passaram desde a prisão de Ricardo. É manhã de segunda-feira, dia do julgamento. Lúcia acorda no mesmo apartamento humilde onde sempre morou. Com a ajuda dos idosos e economia própria, conseguiu pagar alguns meses de aluguel atrasado e comprar móveis usados. Mãe, Isabela entra no quarto. Você dormiu bem? Não muito, filha. Ansiosa com hoje. Vai dar tudo certo. Espero que sim, mas justiça às vezes demora. Elas tomam café simples, pão com margarina e café com leite. A vida mudou, mas não tanto quanto esperavam. 1 hora depois, encontram Dona Marta e seu João no fórum. Os idosos estão bem melhor, mas ainda mostram sinais do que passaram. Como vocês estão? Lúcia pergunta. Nervosos, Dona Marta admite. E se o juiz não acreditar na gente? Vai acreditar. Temos evidências. Evidências às vezes não bastam, seu João observa. Rico sempre tem advogado melhor. Helena chega com documentos. Bom dia, família. Prontos para hoje? Prontos como se pode estar, Lúcia responde. Como está o caso? Forte, mas não ganho garantido. Advogado de Ricardo contratou peritos. Questionou nossa credibilidade. Alegou que invasão da clínica contaminou provas. E pode dar certo? Pode. Sistema judicial protege médicos. Vão questionar se Ricardo realmente tinha intenção de matar ou só estava medicando inadequadamente. Qual a diferença? Homicídio versus erro médico. 20 anos de diferença na pena. Sandra chega preocupada. Meninas, tenho notícia ruim. Que notícia? 3 colegas médicos de Ricardo assinaram carta defendendo ele. Dizem que é profissional íntegro, que pode ter errado, mas sem intenção criminosa. Corporativismo médico de novo? Pior. Conselho Regional de Medicina está defendendo ele oficialmente. Conceição chega revoltada. Viram jornal hoje? Não. O que tem? Matéria questionando se Lúcia não inventou história para ganhar dinheiro dos idosos. Como assim? Dizem que vendedora ambulante pode ter interesse financeiro em salvar idosos ricos. Lúcia fica indignada. Interesse financeiro? Moro no mesmo apartamento de sempre, trabalho na mesma rua. Sabemos. Mas opinião pública às vezes acredita no que quer acreditar. E tem mais, Helena informa. Advogado vai alegar que você sequestrou os idosos, não salvou. Como? Vai dizer que manteve eles na sua casa contra a vontade, que os afastou da família, que manipulou eles contra os filhos. Mas eles melhoraram com você. Ele vai dizer que foi coincidência, que demência tem períodos de lucidez. Lúcia sente o peso da luta que ainda tem pela frente. Então pode ser que Ricardo seja absolvido? Pode. Ou condenado por erro médico, não homicídio. Quantos anos ele pegaria por erro médico? 2 a 5 anos, cumprindo 1 ano na prática. Depois de tanto sofrimento,
Será que a justiça pode falhar no final? A sala de julgamento está cheia, mas não lotada. Juiz Dr. Carlos Mendes mantém postura formal e cautelosa. Estamos aqui para julgar Ricardo Henrique Albuquerque e Fernanda Silva Albuquerque, acusados de múltiplos crimes contra idosos. Ricardo entra de terno, aparência cuidada, acompanhado de advogado caro. Mantém postura digna, tentando passar imagem de médico injustiçado. Fernanda está visivelmente abatida, mas não destruída. Magra, nervosa, mas tentando manter compostura. Dr. Ricardo, como se declara? Inocente, Excelência. Médico dedicado que sempre agiu conforme conhecimento técnico disponível. Senhora Fernanda? Inocente. Enfermeira que cumpria ordens médicas. O promotor Dr. Márcio Silva se levanta. Excelência, vamos provar que os réus cometeram crimes graves contra idosos vulneráveis. Prossiga. Começaremos ouvindo as vítimas. Dona Marta é chamada. Caminha lentamente, ainda frágil. Senhora Marta, reconhece os réus? Reconheço. São meus filhos. Pode relatar o que sofreu? Ricardo nos dava remédio que deixava a gente confuso. Dizia que era para nossa doença, mas ficávamos piores. Como sabe que o remédio causava confusão? Porque quando Lúcia parou de dar, começamos a melhorar. O advogado de defesa, Dr. Augusto Ramos, contra-ataca imediatamente. Objeção, Excelência. Testemunha não tem conhecimento médico para avaliar medicação. Deferido. Senhora Marta, atenha-se aos fatos, não interpretações. Dona Marta fica confusa. Mas é o que aconteceu. Senhora, pode relatar apenas o que viu e sentiu, não conclusões médicas. A estratégia da defesa fica clara. Desqualificar testemunho dos idosos como tecnicamente inadequado. Dona Marta, o promotor tenta recuperar. Como se sentia com os medicamentos? Tonta, confusa, com medo, não conseguia pensar direito. E sem os medicamentos? Melhor, mais clara. Objeção novamente. Relação causal sem base científica. Sustentado. O juiz está claramente sendo cauteloso para evitar nulidade do processo. Senhor João, confirma a versão da esposa? Confirmo, mas quero falar de outra coisa. Do quê? Do dia que Ricardo nos abandonou. Disse que ia comprar passagem de ônibus e nunca voltou. Como sabe que foi abandono intencional? Porque esperamos 6 horas. Nenhum filho esquece os pais 6 horas numa rodoviária. Objection. Especulação sobre intenções. Negado. Witness pode relatar fatos observados. Pequena vitória para a acusação. E o que fizeram durante essas 6 horas? Ficamos sentados com frio, com fome, esperando ele voltar. Alguém os ajudou? Só Lúcia. Todo mundo passava direto. Como ela os ajudou? Levou para a casa dela, deu comida, cama, cuidado. Tratou a gente como família. Objection. Irrelevante para o caso. Sustentado. Foquem nos atos dos réus. O juiz está limitando severamente o testemunho favorável a Lúcia. A defesa está conseguindo limitar os depoimentos. O julgamento pode não ser tão simples quanto esperavam. O Ministério Público chama Lúcia Santos. Lúcia se aproxima do microfone nervosa. Sabe que será atacada pela defesa. Senhora Lúcia, como conheceu as vítimas? Encontrei eles abandonados no ponto de ônibus. Por que decidiu ajudar? Porque estavam passando necessidade. Qualquer pessoa faria o mesmo. Qualquer pessoa. O advogado de Ricardo já se posiciona para contra-atacar. Sim, pelo menos espero que sim. Senhora Lúcia, quanto tempo os idosos ficaram em sua casa? 1 semana. Durante essa semana, suspendeu medicação deles sem orientação médica? Lúcia hesita. Sabe que isso pode incriminá-la. Suspendi porque percebi que os remédios faziam mal. Mas a senhora não é médica, correto? Não sou. Não tem formação para avaliar medicação? Não tenho. Então agiu irresponsavelmente ao suspender tratamento prescrito por médico qualificado. Agi com amor e deu certo. Objection, especulação. Sustentado. O promotor tenta ajudar. Lúcia, notou melhora no estado dos idosos? Notei, ficaram mais lúcidos, mais ativos. Em quanto tempo? 2, 3 dias. Dr. Augusto contra-ataca. Senhora Lúcia, não é verdade que demência senil tem períodos de lucidez natural? Não sei, não sou médica. Então não pode afirmar que melhora foi causada pela suspensão da medicação. Pode ser coincidência. Lúcia admite relutantemente. Exato. E quando meu cliente veio buscar os pais, a senhora se recusou a entregá-los. Me recusei. Mesmo sabendo que ele era médico e filho dos idosos? Mesmo sabendo. Por que desobedeceu ordem médica e autoridade familiar? Porque percebi que os idosos tinham medo dele.
Medo baseado em paranoia causada por demência? Não sei, só sei que tinham medo. Senhora Lúcia, não é verdade que a senhora ganha R$ 15 por dia vendendo doces? É verdade. E que mora em apartamento humilde. Morrow? Não lhe interessaria financeiramente salvar idosos com patrimônio considerável? Lúcia fica indignada. Jamais pensei nisso. Mas pensou em adotá-los como pais? Pensei em cuidar deles como família. Família que poderia deixar herança? Objection. O promotor protesta. Especulação maliciosa. Negado. É linha de defesa legítima. Lúcia está sendo destruída publicamente. Lágrimas começam a aparecer. Senhora Lúcia, gravou conversa dos réus sem autorização? Gravei. Sabe que isso é crime? Sei que salvar vida não é crime. Mas invadiu propriedade privada? Invadi para salvar 2 pessoas. Mesmo sabendo que era crime? Mesmo sabendo. E levou outros a cometerem crimes também. Levei pessoas a fazerem o que era certo. Correto seria respeitar a autoridade médica e familiar, não? Lúcia está encurralada. O advogado está transformando ela de heroína em criminosa. Doutor, ela se dirige diretamente ao advogado. Se fossem seus pais sendo envenenados, o senhor passaria direto? Objection, pergunta especulativa. Sustentado. Senhora Lúcia, Dr. Augusto continua implacável. Quantas vezes na vida ajudou idosos abandonados? Esta foi a primeira. Primeira vez na vida mostra compaixão por estranhos, justo quando eles são ricos. Objection! O promotor explode. Sustentado. Mas o dano está feito. Júri está visivelmente em dúvida sobre motivações de Lúcia. Sem mais perguntas. Lúcia sai do depoimento arrasada. Helena a abraça. Como foi? Horrível. Ele fez parecer que sou criminosa interesseira. A defesa está conseguindo inverter a situação. Lúcia pode estar sendo transformada em vilã. Dr. Augusto chama Ricardo para depor. O médico está preparado e confiante. Dr. Ricardo, pode explicar tratamento que dava aos seus pais? Claro. Meus pais desenvolveram demência senil progressiva. Prescrevi medicação padrão para controlar agitação e confusão. Medicação aprovada cientificamente. Totalmente. Haloperidol e quetiapina são drogas de primeira linha para demência agitada. Por que decidiu levar seus pais para a casa de repouso naquela manhã? Porque tiveram um episódio violento durante madrugada. Agrediram enfermeira, quebraram objetos. Precisavam internação especializada. E por que saiu do ponto de ônibus? Fui resolver documentação da internação. Quando voltei, eles tinham desaparecido. Como se sentiu? Desesperado. Procurei por toda a cidade, até que descobri que uma desconhecida os tinha levado. Como reagiu? Fiquei grato inicialmente, depois preocupado quando ela se recusou a devolvê-los. Por que preocupado? Porque ela suspendeu medicação vital sem conhecimento médico. Poderia causar surtos violentos. E causou? Sim, quando recuperei, meus pais estavam agressivos, paranoicos, acusando a própria família. Isso é comum em demência? Muito comum. Pacientes acusam familiares de conspiração, envenenamento, roubo. Dr. Ricardo, o promotor contra-ataca. Por que falsificou o atestado de óbito dos seus pais? Ricardo fica tenso, mas mantém compostura. Não falsifiquei nada. Temos cópia do documento com sua assinatura. Deve ter havido erro administrativo. Às vezes, secretárias confundem papéis. Erro que beneficiava sua herança? Coincidência infeliz. Raia a venda da casa dos seus pais. Vendida para pagar tratamento médico especializado. Sem autorização deles? Eles não tinham capacidade mental para autorizar. Eu era responsável legal. O promotor mostra gravações. Doutor reconhece esta conversa sobre acelerar processo natural? Reconheço. Estava falando sobre cuidados paliativos. Evitar sofrimento desnecessário. Cuidados paliativos incluem abandono em rodoviária? Não abandonei ninguém. Saí para resolver documentação e quando voltei eles não estavam mais lá. Em 6 horas? Documentação médica é complexa. A defesa está funcionando. Ricardo mantém versão consistente, médica defensável. Fernanda depõe em seguida. Senhora Fernanda, qual sua função no tratamento? Administrava a medicação prescrita pelo meu marido. Questionou alguma vez as prescrições? Jamais. Não tenho conhecimento para questionar médico. Sabia das condições dos pacientes? Sabia que eram idosos com demência severa, comportamento agressivo. Como explicava as acusações deles? Paranoia típica da doença. Livros de geriatria falam disso. O promotor tenta atacar. Senhora, não achou estranho os idosos melhorarem sem medicação?
Não melhoraram. Tiveram período de lucidez temporário, comum em demência. E depois? Pioraram. Ficaram agressivos, paranoicos, exatamente como esperado. A versão da defesa é coerente. Médicos competentes tratando demência real. Pacientes manipulados por mulher interesseira que causou surto ao suspender medicação. Dr. Augusto chama testemunhas de defesa. Dr. Henrique, CRM. Ricardo é médico conceituado sem processos éticos. Doutora Carla, geriatra. Medicação prescrita está dentro parâmetros técnicos. Enfermeira Marina. Idosos eram realmente agressivos após suspensão de medicamento. A cada testemunha, caso de Lúcia parece mais fraco. Helena sussurra, está difícil. Vão ganhar? Lúcia pergunta. Podem ser absolvidos ou condenados por erro médico apenas. Quantos anos? 2 a 5. Saem em 1 ano. A defesa está vencendo. Será que Ricardo vai sair praticamente impune? Quando tudo parece perdido, o promotor chama a testemunha surpresa. O Ministério Público chama Sandra Martins. Sandra se aproxima nervosa. Ela tem algo importante a revelar. Senhora Sandra, qual sua profissão? Enfermeira há 20 anos. Trabalhei com o Dr. Ricardo nos últimos 3 anos. Pode relatar sua experiência? Posso e devo. Sandra respira fundo e olha diretamente para Ricardo. Dr. Ricardo não é o médico que fingia ser. Como assim? Nos últimos 3 anos, presenciei morte suspeita de 15 idosos sob cuidados dele. Cansei? Todos ricos. Todos com famílias interessadas em herança. Todos morrendo após alguns meses de tratamento. Objection. Dr. Augusto protesta. Especulação. Negado. Witness pode relatar observações profissionais. Continue, Sandra. Ricardo oferecia serviços para famílias que queriam acelerar processo natural de idosos doentes. Tem provas? Tenho. Sandra tira papel do bolso. Lista de clientes que pagaram por esses serviços. Murmuração na sala. Ricardo fica lívido. Como conseguiu essa lista? Fotografei documento que ele guardava no consultório. Por quê? Porque desconfiava há meses. Mas só tive coragem de agir após caso de Dona Marta e seu João. O promotor mostra a lista ao júri. Nomes, valores pagos, datas de óbito. Sandra, pode explicar como funcionava? Família procurava Ricardo. Ele avaliava patrimônio do idoso. Se valia a pena, oferecia tratamento especializado. Que tratamento? Medicação progressiva para simular demência. Depois doses letais para causar morte natural. E ele cobrava? 20% da herança. Se a herança fosse 100 mil, ele cobrava 20 mil. E as famílias pagavam? Pagavam, porque saía mais barato que sustentar idoso por anos. O impacto é devastador. Ricardo tentou se levantar, mas foi contido pelos seguranças. Isso é mentira, ele grita. Ela foi demitida por incompetência. Dr. Ricardo, o juiz adverte. Mantenha a compostura ou será removido. Dr. Augusto tenta desacreditar Sandra. Senhora, por que não denunciou antes? Porque tinha medo e porque não tinha provas. E agora tem? Tenho. E consciência limpa. Não é verdade que foi demitida por roubo de medicamentos? Fui demitida por fazer perguntas demais. O promotor mostra mais documentos. Excelência, temos aqui registros bancários, showing pagamentos de familiares para a conta de Ricardo, sempre após morte de idosos. Objection. Como conseguiram acesso às contas bancárias? Mandado judicial baseado em denúncia de Sandra. A defesa está colapsando. Evidências financeiras são irrefutáveis. Dr. Ricardo, o promotor pergunta, pode explicar estes depósitos? São honorários médicos. Honorários de 20 mil reais por paciente que morreu? Tratamento intensivo é caro. Tratamento que sempre resultava em morte. Pacientes eram terminais. Todos os 15? Todos tinham prognóstico reservado. Prognóstico que o senhor garantia que se cumprisse? Ricardo percebe que está se enterrando. Não vou responder mais perguntas sem advogado. Doutor, o senhor tem advogado presente. Então não respondo mais nada. Dr. Augusto sussurra algo para Ricardo, tentando acalmá-lo. Excelência, meu cliente está emocionalmente abalado. Solicito recesso. Negado. Continue o interrogatório. Dr. Ricardo, quantos dos seus pacientes idosos sobreviveram aos tratamentos? Ricardo não responde. Doutor, alguns sobreviveram. Quantos? Não me lembro. Dos últimos 50 idosos que tratou, quantos ainda estão vivos? Objection. Pergunta muito ampla. Sustentado. Mas o dano está feito. Júri viu médico incapaz de citar um único paciente idoso que sobreviveu.
sem mais perguntas. As evidências financeiras mudaram tudo, mas será suficiente para a condenação? Após 4 horas de julgamento, o juiz se retira para deliberar. A tensão é grande, mas agora há esperança real. As evidências de Sandra mudaram tudo, Helena comenta. Mas será suficiente? Lúcia pergunta. Documentos financeiros são difíceis de contestar. 20 mil reais toda vez que idoso morre não é coincidência. Sandra está visivelmente nervosa. E se ele conseguir me incriminar como cúmplice? Você denunciou voluntariamente. Isso protege você. Conceição chega com notícia. Tem repórteres lá fora querendo entrevistar vocês. Já? Lúcia se surpreende. Caso vazou. Médico que cobra para matar idosos vira notícia nacional. Nacional? Não exagerem esperanças, Helena avisa. Justiça brasileira às vezes surpreende negativamente. 2 horas depois, juiz retorna. Sala fica tensa. Após análise das provas, este tribunal chegou às seguintes conclusões. Todos prendem respiração. Primeiro, há evidências suficientes de que réu Ricardo Albuquerque prestou serviços médicos inadequados, resultando em morte de múltiplos pacientes. Segundo, há evidências de recebimento de valores incompatíveis com honorários médicos normais. Terceiro, há evidências de abandono de idosos vulneráveis. Portanto, declaro Ricardo Henrique Albuquerque culpado de homicídio culposo múltiplo, apropriação indébita e abandono de incapaz. Não é homicídio doloso, intencional, mas culposo, negligência. Pena menor, mas ainda significativa. Sentencio o réu a 15 anos de prisão em regime semifechado. Não são os 40 anos que Lúcia queria, mas são 15 anos reais. Fernanda Silva Albuquerque é declarada culpada de cumplicidade em abandono de incapaz e apropriação indébita. Sentenciada a 5 anos em regime aberto, com prestação de serviços comunitários. Além disso, determina o ressarcimento integral dos valores apropriados para famílias das vítimas. Ricardo é levado algemado protestando. Isso é injustiça, sou médico. Era médico, juiz corrige. Agora é ex-médico condenado. Fernanda sai chorando, mas livre. Cumprirá a pena em casa. Do lado de fora, pequena multidão de curiosos espera. Não é multidão nacional, mas comunidade local interessada. Como se sente, Lúcia? Pergunta a repórter local. Aliviada, justiça foi feita. 15 anos é suficiente? É mais que muitos conseguem. E principalmente ele não pode mais fazer mal a ninguém. O que vai fazer agora? Cuidar da minha família e continuar trabalhando. Família? Minha filha e meus pais de coração. Ela abraça Dona Marta e seu João. Vocês estão satisfeitos? O repórter pergunta aos idosos. Estamos, Dona Marta responde. Não é vingança, é justiça. E agora? Agora vivemos em paz, sem medo, como família de verdade. Alguma mensagem? Sim, seu João responde. Cuidem dos idosos de vocês e se virem alguém maltratando o idoso, denunciem, não passem direto. Por quê? Porque idosos somos todos nós no futuro. Defender eles é defender nosso próprio futuro. O repórter se despede. O grupo caminha para casa satisfeito, mas cansado. 15 anos, Lúcia repete. Ele vai sair velho. Vai sair idoso, Helena observa. Ironicante, né? Talvez aprenda na cadeia o que é ser vulnerável. A justiça foi feita, mas e agora? Como será a vida depois da vitória? 1 ano após o julgamento, a vida encontrou um novo ritmo, mais tranquilo, mas nem sempre fácil. Lúcia continua vendendo doces na rua, mas agora na praça central, onde o movimento é melhor. Conseguiu banquinha fixa e cadastro de microempreendedor. Como estão as vendas? Conceição pergunta visitando a barraca. Melhorando. Depois do caso, algumas pessoas me conhecem. Compram mais por solidariedade que por fome. E isso incomoda. Um pouco. Preferia ser conhecida pelos doces, não pela tragédia. Mas você salvou vidas. Salvei e não me arrependo. Só queria a vida normal de volta. Dona Marta e seu João se aproximam. Dividem apartamento próximo a Lúcia, simples mas digno. Recuperaram parte do patrimônio, mas não tudo. Como vocês estão se adaptando? Lúcia pergunta. Melhor que esperávamos, Dona Marta responde. Apartamento pequeno é mais fácil de limpar. E não sentimos mais medo, seu João adiciona. Pela primeira vez em anos dormimos tranquilos. E a aposentadoria? Recuperamos não tudo, mas suficiente para viver com dignidade. E vocês? Conceição pergunta. Pensam nos filhos? Os idosos ficam sérios. Pensamos, Dona Marta admite. Afinal, foram nossos filhos por 40 anos. Sentem saudade?
Saudade dos filhos que achávamos que eram, não dos assassinos que se tornaram. Ricarda mandou carta da prisão. Seu João revela. Carta? Pedindo perdão, dizendo que mudou, que encontrou Deus. E vocês acreditam? Não sabemos, pessoas podem mudar, mas confiança é difícil de recuperar. Vão visitá-lo? Ainda não decidimos, talvez no futuro. Helena chega com novidades. Lúcia, temos reunião hoje na ONG. Que reunião? Sobre projeto novo. Prefeitura aprovou verba para Centro de Acolhimento Temporário para Idosos em situação de risco. E daí? Querem que você coordene. Eu não tenho formação, tenho experiência e principalmente coração, mas continuo precisando trabalhar. Projeto oferece salário, não muito, mas mais que venda de doces. Lúcia fica tentada, mas cautelosa. E se der errado? Aí volta para a rua, mas pelo menos tentou. Isabela, agora com 9 anos, chega da escola. Mãe, posso contar uma coisa? Pode, filha. Professora falou hoje sobre respeito aos idosos e algumas crianças me perguntaram se você era mesmo a moça que salvou os vovôs. É eu que respondeu. Disse que sim e que estou orgulhosa. Orgulhosa de quê? De ter mãe que faz a coisa certa, mesmo quando é difícil. Lúcia se emociona. Às vezes a coisa certa traz problemas, filha. Eu sei, mas problemas passam, orgulho fica. Sandra aparece de uniforme hospitalar novo. Lúcia, como vai? Bem, e você? Conseguiu emprego novo? Consegui. Hospital municipal, pagam menos, mas durmo tranquila. Sem remorsos. Sem remorsos. E com propósito. Agora cuido de idosos de verdade, não finjo que cuido. E, Ricardo, soube de alguma coisa? Ouvi que está trabalhando na enfermaria da cadeia, cuidando de presos doentes. Irônico. Muito. Homem que matava pacientes agora é obrigado a cuidar de gente. Pode aprender alguma coisa. Pode. Ou pode estar fingindo mudança para obter redução de pena. Qual você acha mais provável? Sinceramente, acho que Ricardo nunca vai mudar de verdade, mas pelo menos não pode fazer mal a ninguém. Conceição observa. O importante é que vocês seguiram em frente. É, Lúcia concorda. Vida continua, problemas continuam, mas pelo menos sabemos que vale a pena lutar pelo que é certo. Mesmo quando custa caro, principalmente quando custa caro. A vida seguiu seu curso, mas uma última surpresa pode mudar tudo. 2 anos depois do julgamento. É domingo de manhã. Lúcia acordou pensativa. Mãe, Isabela pergunta, por que está tristinha? Não estou triste, filha. Estou reflexiva. Reflexiva como? Pensando em tudo o que aconteceu. Se valeu a pena. Claro que valeu. Os vovôs estão vivos e felizes. Estão. Mas às vezes me pergunto se não seria mais fácil ter passado direto naquele dia. Mais fácil, mas não mais certo. Lúcia sorri. Filha de 10 anos às vezes tem sabedoria de adulta. Elas vão tomar café na casa de Dona Marta e seu João, como fazem todos os domingos. Bom dia, família. Dona Marta abre porta sorrindo. Bom dia, vovó. Isabela abraça ela. Como passaram a noite? Bem, e vocês? Nós também. Domingo é dia de paz. Durante café, seu João faz anúncio. Temos novidade para vocês. Que novidade? Decidimos fazer testamento. Lúcia fica desconfortável. Não precisam pensar nisso agora. Precisamos sim. Na nossa idade é responsabilidade. E adivinhem quem serão nossas únicas herdeiras? Dona Marta sorri. Não façam isso por gratidão. Não é gratidão, seu João esclarece. É amor, vocês são nossa família real. Mas se um dia Ricardo se regenerar ficamos felizes. Mas herança vai para quem cuidou da gente, quando precisávamos. E para quem vamos deixar o mundo melhor? Dona Marta acrescenta, olhando para Isabela. Após café, vão caminhar na praça. Encontram Helena coordenando o evento da ONG. Lúcia, que bom te ver. O que está acontecendo? Feira de conscientização sobre direitos dos idosos. Quer participar? Participar como? Contando sua história, inspirando outras pessoas. Lúcia hesita. Não gosto muito de palestrar. Não precisa palestrar, só converse, como está fazendo agora. Uma senhora idosa se aproxima. Desculpe, você é a Lúcia que salvou os idosos? Sou. Queria agradecer. Meu neto estava maltratando minha irmã. Depois de ouvir sua história, tive coragem de denunciar. E deu certo. Deu. Ele foi afastado, ela está em casa de repouso decente e está feliz. Que bom. É por isso que sua história importa. Helena observa. Inspira outras pessoas a agirem. Um homem de meia idade se aproxima. Dona Lúcia, sou filho da Dona Palmira. Lúcia reconhece uma das vítimas de Ricardo. Queria agradecer.
Minha mãe morreu, mas agora sei que não foi culpa dela, foi crime. E isso ajuda. Ajuda. Por 2 anos me culpei por não ter cuidado melhor dela. Agora sei que foi assassinato. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Mas também queria contar. Abri casa de acolhimento para idosos em memória dela. Casa de acolhimento? Lugar onde idosos maltratados podem ficar temporariamente enquanto resolvem situação. Helena fica interessada. Quantas pessoas vocês atendem? Por mês, uns 15 idosos, pequeno, mas crescendo. Viu? Helena diz para Lúcia. Sua coragem criou onda de solidariedade. Não foi só minha coragem, foi de todos vocês. Conceição chega com João, seu marido. Lúcia, João quer falar com você. Comigo? Por quê? Conte para ela, Conceição encoraja. Dona Lúcia, depois do seu caso, comecei a visitar meu pai toda semana. Seu pai? Estava numa casa de repouso. Eu visitava uma vez por mês quando visitava. E agora? Agora vou toda semana. E percebi que ele estava sendo maltratado. Maltratado como? Comida ruim, remédio errado, funcionários agressivos. O que fizeram? Mudei ele de lugar. Agora está numa casa boa e está muito melhor. Se eu não tivesse conhecido sua história, Conceição complementa, João continuaria negligenciando o pai. Lúcia fica emocionada, vendo quantas pessoas foram tocadas. Sabem o que me deixa mais feliz? Ela diz. O quê? Não é que salvei Dona Marta e seu João. É que vocês salvaram outros idosos depois. Aprendemos com você, Helena observa. Não aprenderam comigo. Aprenderam que é possível fazer diferença. É a mesma coisa. Não é, porque agora vocês podem ensinar outros. Isabela puxa a saia da mãe. Mãe, posso fazer pergunta? Pode, filha. Se você voltasse naquela manhã no ponto de ônibus, faria tudo igual? Lúcia olha para Dona Marta e seu João, sorridentes e saudáveis. Olha para Helena, Sandra, Conceição, pessoas que se tornaram amigas na luta. Olha para estranhos que foram inspirados a cuidar melhor de seus idosos. Faria tudo igual, filha, 1000 vezes. Por quê? Porque aprendi que quando ajudamos alguém, não mudamos só a vida dessa pessoa, mudamos um pedacinho do mundo. E o mundo fica melhor? Fica, aos pouquinhos, uma pessoa de cada vez. Dona Marta abraça Lúcia. Minha filha, você não imagina quantas vidas salvou. Salvamos juntas, vovó, juntas. E vamos continuar salvando, seu João acrescenta. Como? Ensinando Isabela e outras crianças que não se passa direto quando alguém precisa de ajuda. Isabela olha para todos e pergunta, e vocês? Se vissem alguém precisando de ajuda na rua, parariam ou passariam direto? Todos respondem, pararia. Então nossa família está crescendo, porque família é quem cuida uns dos outros. O que achou dessa história? Deixe o seu comentário e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes.